Nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast. Esse podcast vai ser veiculado, está sendo veiculado, né, na nossa emissora em web rádio, a 163webradio.com, e nós escolhemos hoje um personagem que faz parte do cenário político de Presidente Venceslau, já que nós estamos à frente de eleições municipais que vão acontecer no dia 15 de novembro, e nós convidamos o Lauren César Lima. Ele é um dos candidatos a prefeito em Presidente Venceslau pelo partido PRTB, e ele também será o entrevistado dos canais do blog do Toninho, Instagram e Facebook, ao vivo, no dia 3 de novembro, às 17 horas. E a gente vai fazer esse podcast para você conhecer melhor esta pessoa. Quem é Lauren César Lima? E esse podcast ele não está centrado na questão política ou na campanha, mas sim na pessoa. Nós vamos mostrar para os venceslauenses, através desse trabalho, quem é na realidade Lauren César Lima, e está aqui com a gente, né? É um prazer recebê-lo aqui em nossa redação do blog do Toninho. Lauren, tudo bem? Tudo bem. Olá, vocês que estão nos ouvindo aí pela rádio web do Toninho Moré, né? 163BR, lembrei de onde eu morava. 163webradio.com. 163 Web Rádio, desculpe não ter anotado. Mas eu falei com a relação 163 porque justamente os últimos anos que eu morei no Pará, tem a BR-163, a famosa, aí eu faço a ligação. A 163 liga onde, Ani? Na realidade ele liga desde o Rio Grande do Sul até Santarém, para lá, quase no final do Pará, né? Mas é bem conhecida como a BR Cuiabá-Santarém, aquela dos atolamentos, das brigas, dos desmatamentos. Então, e eu morava a 50, 100 metros dessa BR-163, bastante famosa. E acompanhei boa parte de todo o asfaltamento que houve de Guarantã até Santarém. Participei muito daquela coisa. Por isso que me liga bastante a frequência. Você está falando de situações, de distâncias que estão assim, locais distantes, né? Sim, da nossa região. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros? 2.000 km. Mas depois a gente fala disso. Ok. Lauren, e daí? Quem é você? Bom, eu sou um venceslau nato, fui nascido e criado aqui em Presidente Venceslau. Tive o prazer de ser vizinho de você há alguns tempos lá, próximo, né, 2 quadras. Via você jogando futebol lá no Campo da Mariana, jogando pelada. Eu era moleque, tinha o quê? 6, 7 anos. Você jogava junto com o meu tio Kika. Né? Isso o mesmo, jogava com o Kika. Eu lembro bastante porque ele chegava com a chuteira e eu morrendo de vontade. Qual moleque que não gosta de futebol, né? Então eu fui nascido e criado aqui. Meu pai trabalhou muitos anos na SUSEM, antigo SUSEM, deixou muitos amigos aqui, ainda que eu encontro periodicamente. Meu pai foi inspetor de epidemiologia no centro de saúde, e infelizmente, por um acidente fatal em 1979, ele veio a falecer com um acidente de carro, né? O meu avô chegou aqui na década de 50 e teve um armazém perto do escola, ali no antigo Farmácia do Galícia, antigo do posto, onde que é o posto do Luizão, e desde pequeno eu ajudava o meu avô ali também. Então eu sou cria literalmente de Presidente Venceslau. Fiquei um tempo fora, muitas pessoas já sabem disso, mas quem bebe dessa água retorna. Casamento. Outra coisa interessante, Toninho, por quê? Eu perdi meu pai com 13 e 14 anos, eu comecei a trabalhar aqui, né, até nessa estrutura, nesse prédio aqui, no Venceslau Hotel, aos 14 anos de idade, com carteira assinada e tudo, com o professor João Rodrigues, o saudoso João Rodrigues, e o Toninho Toralba, a Dirce Arantes e a dona Diva, né? E eles foram meu padrinho do meu primeiro casamento. Isso eu tinha 16 para 17 anos. E desse primeiro relacionamento eu tive 2 filhos, o Lauren Júnior, né, que ele está com 36 para 37 anos, e a Lauriene, que está com 32 anos. Desses 2 eu tenho um neto já com 19 anos, do Júnior, e tenho 2 netos da Lauriene. Então, se eu tenho três netos já nessa idade, e se bobear na linha que vai, daqui a pouco eu já sou bisneto, com 54 anos. Eu tenho bisneto, aliás. Já pensou? Olha só. E tem gente que sonha com neto, né? Sonha. Tem gente que
tem os filhos até agora não têm neto, e eles ficam assim doidos para ter neto. Isso eu sinto porque eu sempre estou com os meus netos, né? Então a gente acompanha. E aí as pessoas falam, eu ainda não tenho neto, e aquela história toda é incrível. E você já tem 3, cara. 3 netos, e o meu neto, inclusive o meu neto, Nicolas, ele tem quase a idade do meu menino, e eles são muito semelhantes fisicamente. Então, alguns anos atrás, a gente foi para a praia junto, e eu tinha que olhar e piscar 2 vezes para quando eu chamasse os 2 de costas, quase a mesma porte físico. Então, você não falou dos seus filhos mais novos. Sim. Aí tem a Ângela. Tem a Ângela, que eu casei em 95, eu já fiz 25 anos de casado com a Ângela. E desse relacionamento eu também tive a felicidade de ter mais um casal de filhos. Então eu tive um casal de filhos no primeiro relacionamento e um casal de filhos no segundo relacionamento. Eu tenho a Lauana, que ela faz o FMS em Três Lagoas, foi uma das mais bem colocadas no vestibular, já está para terminar, o ano que vem ela termina o curso de Direito. Hoje ela presta serviço na promotoria lá de Três Lagoas. E tenho o meu filho, Lohan Caio, com 21 anos também, que faz engenharia elétrica aqui no Instituto Federal em Epitácio. Também, quem não gosta de puxar o saco ou a sardinha para os filhos. Também no primeiro ano dele, ele teve entre os 12 melhores de nota do estado, e ele foi convidado para fazer um intercâmbio de 15 meses na Europa. Só que ele não pôde ir porque ele não tinha terminado ainda o semestre dele e precisava, um dos quesitos era passar, e não pôde ir. Mas é um rapaz, a família de pessoas aí que a gente puxa a orelha para ser inteligente. Força. Agora, o Lauren, eu sempre notei, eu conheço sim, particularmente a família do Lauren, né? Por causa do Kika e de muitas outras pessoas que envolvem a família do Lauren. Inclusive a mãe dele ficou, acho que umas 2 décadas como vizinha de frente da minha casa, né? Sim. Dona Leni, que eu tenho um carinho bem especial por ela. Bom, e por que essa história desses nomes, Lauren, Laureni? Conta aí. Lauren, não, é muito. Por que aconteceu? É tudo com L? Sim, LC, a família, praticamente a família inteira. É longa a história, mas eu vou tentar contar rapidinho aqui para não ficar entediante a nossa conversa. Meu pai chamava-se Laurentino, conhecido por Lau. Minha mãe, Eureni, conhecido por Ni. Juntou a Lau e a Ni, veio minha irmã mais velha, Laureni. Aí, depois do Laureni, tinha uma senhora no centro de saúde, eu esqueci o nome dela agora, que era muito quista também, tinha até um Fusquinha, você vai lembrar, uma senhora loira, tinha um Fusquinha, morava ali perto da Saldanha da Gama, fugiu o nome dela. Aí chamava meu pai só de seu Lauren, ô seu Lauren, tirou o tino do nome do meu pai, e me batizaram como Lauren. Lauren César, Laureni Costa Lima, Lauren César Lima. Aí, nisso, veio minha irmã mais nova, a Laurinéia. Então, meu pai deu início. Quando meu pai faleceu, em homenagem a ele, para a gente estar sempre lembrando e falando dele, nós, os filhos, resolvemos seguir essa linha. Aí veio o Lauren César Júnior, do primeiro relacionamento meu, aí veio a Lauriene Cristina, que é LC, né? Depois veio o Lohan Caio, a Lauriene e a Lauana Caroline. Aí da minha irmã, da Laurinéia, aí veio o Laudson, aí depois veio a Leilane. Aí da minha irmã, a irmã mais nova, né? Aí a mais velha veio o Lucas e a Laiane, né? A Laiane. E nisso foi dando. Aí veio os filhos, os netos da Laureni, que veio a Lorena, aí veio os netos do meu lado também, que veio o Lorenzo, o Luiz César, e aí o Nicolas, só do meu filho mais velho, que ele trocou, Nicolás, né? Era Lau, inverteu. Nicolau, né? Então, nessa história toda, dá para formar um conjunto, se todo mundo fosse músico, né? Dá para formar The Alice. LCs, LCs. Tá certo. Bacana. Olha só, Lauren, e a vida profissional? Toninho, vida profissional é aquela, só vence quem aprende a perder e a cair, né? E isso que sim, que a vitória só termina quando a nossa vida acaba, ou a derrota só termina quando a vida acaba. Então, como eu perdi meu pai muito cedo, Toninho, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu perdi o lastro com 14 anos, perdi o lastro da minha vida, que me deixou uma lacuna, uma dor muito forte, quando eu lembro desse assunto, até me emociono. E eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu vim de uma família muito humilde, né? Então, depois que eu perdi o lastro do meu pai, graças a Deus a família sempre esteve muito unida, sempre não deixou nunca faltar nada, graças a Deus. E meu pai tinha um lema assim: para estudar você apanha.
A única coisa que você vai apanhar para estudar, para outras coisas eu não ligo. Então a gente aprendeu desde cedo a trabalhar e a valorizar muito o estudo. Então a minha vida profissional, eu não tive grandes oportunidades, eu não consegui ter, justamente por ter casado cedo, não consegui fazer uma faculdade na época correta. Eu atropelei, quanto muitos jovens fazem, atropelou a adolescência. Eu perdi a minha fase de adolescência, eu passei a ser pai com 17 anos, 18 anos. E então desde os 14 eu trabalhei aqui no Venceslau Hotel. Depois eu saí, fui para trabalhar com o Faquinha e o Francilino na Decasa, no departamento pessoal. Dentro da Decasa eu fui transferido, eu pedi transferência para a Coplave, que eu fui ser subgerente de transporte, Toninho, com 18 anos. Eu tomava conta de 55 operadores de cana e mais de 120 motoristas. Eu fui subgerente de transporte lá na Coplave, lá na indústria. Né? Isso com 17, 18 anos já. Depois daquilo, eu entrei no Bradesco. Rapidamente eu cheguei a chefe de setor, saí do Bradesco e comecei carreira solo, trabalhar por conta. Nisso, casado, trabalhando e tentando estudar, aprendendo a vida e reconhecendo, e aí toda aquela ênfase de adolescentes, e você quer vencer, você quer trabalhar, você quer ter dinheiro, você precisa trabalhar, precisa sustentar a família, né? Aí o meu ex-sogro foi para Nova Andradina, fui com ele. Aí em Nova Andradina eu peguei um escritório, fui subcontador no escritório de carvoaria, onde eu também trabalhei fazendo a gestão de transporte, de carga, logística, todo esse tipo de informações. E lá sobrava tempo suficiente para eu estudar, e eu acabei, um livro que minha mãe tinha comprado desses vendedores ambulantes que tinha uma coleção que chamava Bacen, Banco Central. Então eu sempre gostei de ler. Então quando saiu o concurso do Banco do Brasil lá, eu comecei a estudar, e aquele livro me deu uma sustentabilidade, aquela enciclopédia muito grande, e eu fui o 11º colocado do concurso do Banco do Brasil, lá no Mato Grosso do Sul. E eu entrei no banco, fui me destacando, fui trabalhando. Depois meu sogro, que era pastor de igreja, mudou para Campo Grande, eu resolvi mudar para Campo Grande, também pedi transferência do banco, fui para o setor de SECOM, setor de conferências, lá na Coronel Antonino, que era o chamado SESEC, antigamente do Banco do Brasil, quem é funcionário conhece. Então, aí dali eu fui destacando, cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não quero mais, eu ia completar 24 para 25 anos, e meu relacionamento não estava contente, e não foi por infidelidade ou outras coisas, foi mais por questão de objetivos e estilo de vidas diferente. Eu resolvi me separar. Nessa época eu me separei, fui morar sozinho, e num ano só eu bati o carro 8 vezes lá em Campo Grande. Então aquela situação me deixou mesmo. Como? Num ano 8 vezes? Num ano eu bati o carro 8 vezes. E a última vez foi assustador, porque eu entrei, acho que estava 80 por hora. Mas o que é isso? Você estava dirigindo mal ou estava estressado? Tudo, misturou tudo, né? Misturou sentimento, estresse, ansiedade, nervosismo. E o trânsito de Campo Grande, para quem conhece, quem andou lá, sabe também que lá era complicado. Eu estive lá antes da pandemia. Então, mas melhorou bastante, é bem complicado. Lá e naquela época era muito mais complicado. Mas a maioria da culpa foi minha, foi responsabilidade minha mesmo. Por quê? Você fica com 17 anos, casado, você para com 24, 25 anos, o que você vai querer fazer da vida? Fazer aquilo que você não fez quando devia estar fazendo, né? Porque eu estava trabalhando, cuidando de filho e tudo. Aí eu fui, entre aspas, curtir a vida um pouco, e nessa curtição, e eu recebia bem, eu ganhava muito bem no banco, eu tinha uma situação financeira estável. Então foi acontecendo isso. Eu chegou num momento que eu falei assim, eu vou cuidar da minha vida, eu não sei ficar fazendo a mesma coisa. Porque quer me deixar frustrado e me botar para fazer a mesma coisa todo dia. Eu não dou conta. Não faz parte da minha personalidade. Eu tenho que estar evoluindo, eu tenho que ter desafios, eu tenho que fazer coisas, ter objetivos de vida, né? E no banco, o maior desafio que eu poderia chegar era ser gerente. E eu estava galgando rapidamente. Aí eu já cheguei, em pouco tempo de banco, eu cheguei a ser supervisor, substituindo a supervisão e chefe de expediente. Então, aí chegou um ponto, eu falei assim, eu entrei nos PDV, chama casa. Eu esqueci até quem que era o presidente do banco na época, e aqueles pedidos que o banco estava precisando reduzir custo tal, e ele dava estímulos para as pessoas se autodemitirem, né? Chama PDV, pedido de demissão voluntária. Aí eu entrei no pedido e fui começar a trabalhar nas coisas que eu gosto. Lógico, caí, levantei, aí nessa separação toda eu voltei para Venceslau, e eu cheguei aqui e praticamente sem nada, sem família, sem ter onde morar, sem
praticamente só com os recursos de sua família, que sim, mãe. Mas assim, a minha, né? A minha que estava constituída, eu voltei, tinha minha mãe, aí fui morar com a minha mãe um período, e falei, bom, vamos começar a vida de novo aqui. Isso eu já estava com quase 26 anos, 27 anos. Aí eu fui procurar o Nino, porque eu, nesse tempo no banco, eu trabalhei, eu me inicializei lá em 80. E isso é em que década? 89 a 90. 89. Aí chegando lá, chegando aqui, eu já tinha alguns computadores, impressora laser, que era caríssimo na época, era top, que eu sempre gostei e investia, porque para mim era desafio, né? É uma coisa nova, novidade, eu sempre gostei de encaminhar por esse lado. Aí eu cheguei aqui, eu já tinha, aí até quando eu voltei para cá na época, quando eu estava no banco, eu montei uma agência de publicidade paralela ao banco, né? Então, quando eu cheguei aqui, existiam os jornais, eu acho que você vai lembrar disso, os jornais tipográficos, que eram Integração e Liberal. Integração e Liberal. E só tinha um imparcial quando você aqui. Disse, qual é a referência de ano? 89, 90, que eu voltei, 90 a 92. Eu escrevi uma página diária no Integração de 97 a 2000, me parece. 96. Mas já é mais distante. Mais distante. Então, na época que eu vim para cá, que eu falei assim, vou montar um jornal em Venceslau, porque só tinha 2 tipográficos, né? E lá tinha uma gráfica muito grande, que era um dos políticos lá, já em offset. E o único que tinha aqui, que era no padrão, era o Imparcial de Prudente. Aí eu vim para cá, montei um jornal. Como chamava mesmo? Foco Notícias. Foco Notícias? Foco Notícias. Aí eu montei um jornal, deu uma repercussão legal, só que o que aconteceu? Eu não consegui, pelas experiências de vida, por não saber administrar, por você ser afoito ainda com 24 para 26 anos, nessa época mais ou menos, você acaba não se preocupando muito com conta e com contabilidade, com essas coisas todas. E essa questão de eu não ligar para dinheiro e não controlar meu dinheiro, que foi o motivo das minhas caídas financeiras que eu tinha. Eu subia, mesmo que eu estava lá em cima, daqui a pouco eu estava lá embaixo, porque eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca me preocupava em controlar e fazer o controle, saber quanto eu estava gastando, a projeção e planejamento. Eu não tinha isso. Acho que nenhum adolescente pensa assim, né? E é difícil também, né? Na minha época era dessa forma. Então, Toninho, para concluir, para não ficar extenso aí essa questão, foi onde que eu cheguei para o Nino, pedi para pagar. Nino, eu quero pagar para vir trabalhar. Ele falou, não, vem trabalhar comigo aqui. Pô, comecei a trabalhar lá. Em questão de menos de um ano, eu ganhava mais de 11 salários mínimos, só de comissão de cursos que eu estava dando dentro da área informática. E diga-se de passagem, na época eu não sabia dar curso de informática, eu não conhecia informática, direito, curso suficiente para dar curso. Eu tinha uma boa noção. Mas o tal do manual, né? O viciado que sabe ler manual, quem sabe ler manual sabe explicar, sabe ensinar. Porque o manual nada mais que é com uma cartilha de ensino. E aí, quando eu comecei, e a coisa foi galgando. Aí montei a Laurentec, primeiro foi a Laurens Micro, depois a Laurentec, né? E nesse período todo, quando eu estava no Nino, eu conheci a Ângela. Para você ter uma noção, eu conheci a Ângela e pedi ela no casamento no mesmo dia. Eu falei para ela, assim, eu conheci, estava separada, ela, na primeira conversa ela falou, mas você não é casado? Eu falei, não, já fui. Aí tinha um baile de música orquestrada no Coroados, naquela época, que você conhece aqueles bailes maravilhosos. Tabajara? Era muito 10. E ia ter um baile. E ela foi num sábado, eu estava dando curso no sábado Orquestra Tabajara. Só música de Rei Conde. Todo ano vinha a Orquestra Tabajara em Presidente Venceslau no Coroados. Então, e justamente no Coroados ia ter um baile no sábado à noite. Então, sábado à tarde eu estava dando curso, ela precisava de um currículo. Não era Tabajara, não. Tabajara é uma orquestra do Rio, desculpe. Leopoldo e sua orquestra. Isso. Não era do Paraná? Não, Araçatuba. Mas também vi umas orquestras boas do Paraná na época. Leopoldo e sua orquestra todos os anos via em Presidente Venceslau. Então, aí ela chegou para pedir um currículo no sábado à tarde para preparar um currículo de 32 páginas para me entregar na segunda-feira de manhã. Eu falei, nossa, mas como é que eu estou dando uma aula? Como é que eu vou fazer um currículo para te entregar segunda de manhã? Aí eu falei, eu posso vir fazer amanhã. Aí nessa conversa surgiu o baile, nós nos conhecemos, fomos para o baile e quando a gente foi se despedir na madrugada, eu olhei para a cara dela, apontei o dedo no rosto dela assim e falei para você, eu vou me casar com você. 1 ano e 2 meses depois nós estávamos casados. Que legal. O casamento dura até hoje, né? 25 anos. E olha, não me vejo sem ela no futuro. É feliz? Muito. Não tenho o que me reclamar. Ela sempre fala assim, o Lauren era um diamante bruto, só faltava lapidar. E eu sou o que eu sou hoje por ela. E daí você pegou rumo para o norte?
Sim, o que aconteceu? Saí do Nino, comecei a trabalhar, montei minhas empresas, aí Espera só um pouquinho. 2003. Espera só um pouquinho, nós vamos continuar com essa conversa. Nós estamos com o nosso podcast, a gente está batendo um papo com o Lauren César Lima, tá? Venceslau-ense, de 54 anos, está disputando as eleições em Presidente Venceslau, candidato a prefeito, em Presidente Venceslau, um dos 8 candidatos a prefeito, em Presidente Venceslau. Só para situar, tá? Sim, quem está nos ouvindo. Ficando longo, eu nem sei quantos minutos já deram. Quem está nos ouvindo, só para situar quem está nos ouvindo. E vamos lá, do norte então. Sim, aí o que aconteceu? Eu dei um upgrade muito grande na época que eu peguei, com a Laurentec, eu peguei a responsabilidade de montar vários laboratórios de informática para o professor Gonzaga do SESI, da faculdade de Dracena. Então eu montei várias faculdades para ele, inclusive na AVEC, em Colorado, em Rondônia. Fui lá, ia de avião, voltava para montar os laboratórios e eu vendia todo o equipamento para eles. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que eu tinha um sócio, acabou separando a sociedade, ele foi trabalhar, levou um funcionário meu e foi trabalhar para o próprio proprietário da faculdade, e eu fiquei, como eu não organizava a parte administrativa, aí chegou a concorrência do Paraguai também, várias pessoas aqui começaram a vender computadores via Paraguai e foi uma concorrência desleal. E aonde eu tinha um grupo forte de funcionários, aonde que eu entrei num colapso negativo financeiro. Até então eu estava muito bem, a casa que eu moro hoje eu construí graças a esses investimentos que eu moro, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei num colapso financeiro. Eu percebi, e eu já tinha conhecido, inclusive pelo pessoal do Zé Pretinho, do pessoal que tinha, eu tinha conhecido Sinop em 78, 76, no começo. Sinop não tinha nenhum asfalto ainda, nem na vida principal tinha asfalto lá, você não tem noção. Então eu tinha conhecido lá essa região e teve umas férias do meio do ano que eu falei para a Ângela, vamos passear, vamos dar uma volta, a gente precisa de se estressar. Ela falou, vamos. Mas eu falei, eu não quero ir para a praia não, nós vamos lá para o norte. Aí peguei minha irmã, que estava recém-casada, e nós em 4 nós fomos para conhecer o norte. Chegamos até Sinop. Aí chegou Sinop, aí a minha irmã falou assim, tem a Eliane e o Ney. A Eliane é a filha do Tércio Marcondes, do Barracão de Cimento. Eles estão lá em Novo Progresso. Eu falei, Novo Progresso? Eu olhei no mapa assim, vamos lá. Pertinho, né? Quantos quilômetros tem aqui até Novo Progresso? 2.200 km. 2.200. Eu lembro dele indo para lá. Você lembra? Lembro. Então, e o interessante é que o asfalto terminava, entre aspas, né, terminava em Guarantã. Então, de Guarantã a Novo Progresso, eu fui de um Fusquinha, de um Golzinho branco, sem ar-condicionado, tinha 350 e poucos quilômetros de terra. Muitas vezes eu chegava assim numa BR federal, eu chegava num ponto assim, falei, será que eu estou numa estrada de fazenda? E nós passamos 32 pontes que ela era aberta assim, pegava, o pessoal não conhece aqui a Castanheira, ela é enorme, 2 pessoas para abraçar ela, né, mais ou menos assim, cortava ela no meio e abria ela e colocava dos lados, você só tinha o pneu do carro para passar, e se tivesse molhado você podia escorregar. Nós passamos 32 pontes dessas, né? Então eu sei que nós saímos de Sinop 8 horas da manhã, fui chegar 2 horas da manhã lá em Novo Progresso, em estrada de terra. Coisa, você não tem noção a adrenalina que foi. E o que aconteceu chegando lá também? Chegando lá, uma cidade, pensa no fervo, uma coisa totalmente atípica de qualquer lugar que eu conheci no mundo. Aí chegou lá, um movimento e poeira, e não tinha lugar em hotel, nós não achávamos lugar em hotel para ficar, e aquela correria. Eu fiquei 2 dias lá e fiquei 2 dias trabalhando. Quando o cara do hotel falou, o que você mexe? Com informática. Tem um cara ali que precisa. Aí foi o rastreio de pólvora, eu passei 2 dias trabalhando na área. E o que eu procurava? Eu falei, aqui eu estava difícil, situação financeira. Lá uma possibilidade, hoje com um monitor aqui que custava, que a gente vendia, que 250, elas vendiam quase R$1.000. Né? Eu falei, nossa, é para cá mesmo que eu venho. E não tinha uma psicóloga. Aí eu falei, eu vou voltar lá, organizar minhas coisas e vou vir para cá. Voltei, né? Quando eu voltei aqui, conversando com o pessoal, eu resolvi deixar aberto, com umas pessoas tomando conta para mim, e eu ia fazer a migração, ia ganhando dinheiro lá, acertar as contas que eu estava em pendência aqui. E eu cheguei, mas quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Desandou as coisas aqui, as coisas nunca andam conforme, se a gente não está perto, as coisas não andam corretamente.
Aí eu falei para a Ângela, fecha tudo, para tudo, avisa o pessoal que eu estou devendo, que a gente vai acertando. Deixei o telefone, deixei contato, todo mundo entrou em contato comigo. Aí que surgiu aquela conversa, que eu saí fugido, um bafafá atrás aí, que muita gente fala que eu saí daqui fugido, que eu fiquei devendo para todo mundo. Não fiquei, eu fiquei devendo sim. A maioria todas as contas, praticamente, foi todas liquidadas. Né? Eu ligava para a pessoa falava comigo, falou, olha, eu não estou em condições agora, mas eu vou estar saldando. E eu voltei, em menos de 3 anos, eu voltei e liquidei todo mundo, não ficou ninguém para trás. Se tiver alguém me ouvindo e achar que eu estou devendo alguma, me procure, pelo amor de Deus. Você liquidou as contas, não todo mundo. Não. A pessoa chegou, lá no Pará esse negócio de lá no Pará esse negócio de liquidar todo mundo, lá era meio comum, tá? Ô, Laurindo, daí você ficou lá um tempo, resolveu voltar. Sim, por que eu resolvi? Eu saí daqui com o propósito de ficar lá 10 anos. E com um sonho. Eu saí daqui chorando e viajei muito tempo chorando com toda aquela situação, essa insegurança, uma coisa que era nova, né? Então, eu fui sozinho, 1 mês e meio, 2 meses depois, minha esposa também foi praticamente sozinha com meus 2 filhos pequenos, de carro, mandando tudo isso, para ter noção, né? Então, eu fui com o objetivo de ficar de 10 anos, porque eu queria voltar para cá com as contas. Meu sonho, quando eu fui, era voltar com um carro novo, uma casa boa e com as minhas contas tudo quitado. Foi o meu sonho. E retornei, mas o porquê que eu coloquei 10 anos? Porque justamente era o período que eu calculei para os meus filhos precisarem fazer faculdade, para poder dar aquilo que a gente quer. Quando a gente é pai, a gente quer dar o melhor para o filho. Então eu falei, não, vai estar na época de estar entrando no colegial, para eles vão estar começando o colegial, para eles fazerem um bom colegial, para poder uma boa faculdade para se formar. Então, era planejado isso realmente. Mas aí antecipou algumas coisas, por quê? Por motivo de saúde da família, né? A minha sogra, meu sogro passaram por alguns problemas de saúde, a minha mãe passou por cirurgia de saúde pesada, e a Ângela, e como nós somos muito família, resolvemos antecipar e voltar para poder ficarmos próximos dele e da educação. Aí eu deixei boa parte, inclusive vendi barato o meu patrimônio, que eu tinha empresa de tecnologia lá, um provedor de internet, que era o melhor da região, coisas que a gente montou numa loucura enorme, que é uma outra história muito bacana para contar para você. Você chegasse onde você vê o moinho de onça, o pessoal não sabe nem o que é moinho. O moinho é onde que as onças se reuniam e faziam as suas necessidades, né? Então eu cansei de ver isso, eu cansei de ver porco do mato, aqueles porcão com os dentão, de subir em morro. É uma história à parte muito interessante, porque nessa construção do link do provedor, nós fizemos 32 torres, essa torre tinha que ser no alto, e dentro, literalmente, da floresta amazônica. É uma coisa assim, uma experiência que você ia desde o riso até o choro em questão de minutos. É fácil não, Era uma história muito gostosa, e eu não... E quantos quilômetros foram essa linha? Essa linha é 375 quilômetros, justamente era a extensão entre Novo Progresso até onde tinha um link melhor de internet. Para você ter noção, Toninho, hoje o pessoal reclama aí que paga em 10 mega, 20, 50 mega, paga R$30, R$40. Lá eu cheguei a pagar 1 mega de internet via satélite, eu pagava R$18 mil. R$18 mil, 1 mega. Caramba! 1 mega, 18 mil por mês. E esse 1 mega eu dividia para quase 300 pessoas. Para você ver a grande necessidade. Onde que eu tive, quando eu estava começando a sair, novamente entra naquele negócio. Eu sempre estou antenado para as tendências de mercado, de negócio, de tecnologia. Então, aí saiu um equipamento que não era tão caro, porque só existia equipamento para grandes multinacionais, que era o tal do Microtik, o equipamentozinho, onde que eu conseguia fazer link de 40 quilômetros. Eu falei assim, eu vou fazer esses links. Eu mesmo projetei as torres, eu mesmo fiz o desenvolvimento da parte de energia solar e a eólica que nós tínhamos, eu mesmo fiz o estudo topográfico, eu mesmo fui no serralheiro e desenhei como é o que eu queria fazer as torres. Eu peguei 2 funcionários, uma pampinha velha caindo aos pedaços e mais um golzinho azul que eu levei daqui, e nós fizemos esse link de 370 e poucos quilômetros e conseguimos passar o link em torno de 8 megas o primeiro enlace. O primeiro link completo deu 8 megas. Olha onde foi o grande boom financeiro e a grande oportunidade financeira da minha vida. Foi justamente isso. Eu pagava R$18 mil 1 mega, aí eu consegui levar 8 megas por R$650.
Aí você vê a margem e a expansão que eu consegui atender. Em questão de 2, 3 anos, eu tinha 1.200 clientes. E ainda mesmo. Então eu ganhei muito dinheiro. Nunca passou pela sua cabeça quando você estava fazendo esse trajeto com um golzinho lá, né, de 300 e poucos não quilômetros, tinha asfaltado, ele estava começando a asfaltar. Você ia também estar ali do lado da mata, colocando um sistema de links para a internet. Era emocionante. Quando você chegava numa fazenda, hoje o cara não conseguia nem sair praticamente da fazenda, e os filhos estavam aqui, porque tem muita pessoa do sul, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Goiás. Lá era Novo Progresso não é uma cidade paraense, é uma cidade de pessoas forasteiras, de outros lugares. Lá o que menos tinha era paraense. Então é uma cidade que é uma pujança diferente, né? Então, quando eu chegava lá e falava, olha, eu preciso colocar uma torre lá em cima daquele morro que pertence ao senhor, e em troca eu vou colocar um link de internet aqui para o senhor usar, para o senhor falar na época pelo Skype, ou para falar pelo MSN, na época do Orkut ainda, que está lá atrás, no começo da tecnologia na coisa. Os caras faziam de tudo, arrumava cavalo, trator, dava pouso, comida, para a gente fazer e cuidavam das coisas para nós. Então, eles faziam o maior gosto para a gente poder fazer isso. E foi sim, teve pais, fazendas lá, e daquela fazenda eu ligava mais ou menos mais 15 quilômetros em volta, todas as fazendas, os sítios que tinham, a gente conseguia chegar com a internet. Então não era só nas cidades, né? Então tinha um pool de linha, né? Então eu fui o primeiro cara no Brasil a desenvolver esse sistema. Inclusive se não me engano foi em 2010, eu tive em Salvador com o dono ele era da Lactivia, da Rússia, o cara que desenvolveu esse sistema do MikroTik, e ele pediu para eu fazer a apresentação do case de sucesso. Quer dizer, eu fui o primeiro cara praticamente no mundo a fazer um link com os equipamentos dele, e naquela época, quando eu fui em 2010, eu já navegava, não era mais 6, eu já estava com 30 e poucos mega que eu passava pela rede. Uma das pessoas que foram me ajudar aqui, que foram lá que conseguiu me ajudar a fazer um enlace, foi o Minelli. O Rodrigo Minelli, daqui de Venceslau, eu levei lá, ele conhece bem a história, ele é testemunho vivo, ocular, e ele sabe do que a gente está falando, que ele participou. E um período depois eu levei o Elinho Polenzel. O Elinho Polenzel estava aqui também, eu precisava de uma pessoa para me dar suporte, e ele foi para lá. O Elinho está lá até hoje? Não, a última informação que eu tive, que ele estava em Pernambuco, em Pernambuco. Recife? Não, eu esqueci o nome da cidade, é uma Jaboatão? capital. Não, esqueci, fugiu o nome agora da cidade que ele estava lá, e ele está agora, parece que ele entrou no ramo de imobiliário. Ele foi trabalhar no ramo de imobiliário para lá. É a última informação que eu tive, não perdi o contato com ele, né? Então, Toninho, a minha vida é assim, é de desafios, né? E de correr atrás. Aí quando eu voltei para cá, eu falei, bom, nesse período todo ganhando dinheiro, foi surgindo oportunidade. E uma das coisas que eu pretendia e que eu achava que poderia dar uma boa rentabilidade, como deu, foi investimento em imóveis. Então eu comecei a comprar muitos imóveis. Então aparecia uma oportunidade, eu comprava, aparecia um negócio, eu comprava, aparecia um cara meio apertado lá, eu comprava. Então eu fui adquirindo um patrimônio forte com relação a imóveis, onde eu me imobilizei bastante o meu capital. Quando eu teve uma boa visão, porque o imóvel hoje, imóveis em si, né? Os terrenos, propriedade, a planta imobiliária, ela está em alta hoje, né? Principalmente em Venceslau. Sim, mas por que eu também decidi no imóvel? O pessoal mais antigo vai saber. Porque é uma coisa que o governo não toma, que ninguém mete a mão, e que faça sol, faça chuva, está lá, e que ninguém mexe. Porque eu passei pelo plano Collor, eu passei por todos os planos que existem aí, né? E todos os RVs e tudo, você passou com a gente, você sabe o que eu estou dizendo. Então a gente já tinha uma visão, eu falei, não vou colocar dinheiro, comprar ouro que pode se levar. Então eu falei assim, terra está lá, ninguém mete a mão. Então eu falei, deixa eu comprar. Então eu fui comprando, né? E aqui nós tínhamos alguns investidores imobiliários, quem não conheceu o Tomé, né? Quem não conheceu, várias pessoas aqui muita gente que investia na época existem esses patrimônios ainda hoje, mas são divididos por causa da herança, sim, né? Sim. Mas existe. Ô Lauro, eu estou com o meu tempo terminando, né? Pelo pena. jeito a gente tem muita história. Tem. São 54 anos de aventura. Bom, rapidinho, o que você pretende com relação ao futuro, né? Temos uma eleição aí, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Sim.
E o que você me diz? Bom, Toninho, eu não consegui chegar, porque você conheceu, eu tentei fazer o Small Center no Caiova, que você fez uma entrevista, eu estava com um projeto praticamente pronto, infelizmente para um, infelizmente para outro, eu não sei hoje se foi infeliz ou não, eu não consegui organizar o holding da empresa para poder patrocinar, porque eu já tinha gente que tinha capital para comprar o Caiova, para ele transformar aquilo em um Small Center. Eu já tinha uma faculdade pré-conversada para trazer para cá, eu tinha o Dr. Ricardo, que é o dono do Graal, para colocar um posto Graal aqui. Eu estava já tinha 120 lojas, dessas 120 lojas já tinha 18 lojas interessadas em montar o Small Center aqui. Aí veio o leilão. Eu teria até motivos jurídicos suficientes até para bloquear o leilão naquela época. Eu achei melhor não fazer, para não, questão até de sociedade, das pessoas me verem com maus olhos. Eu acabei não fazendo, me arrependi amargamente, né? Mas então não deu certo aquela primeira investida, que você até acompanhou parte disso. Aí depois veio Santa Clara, que eu estava tudo organizado, com o projeto pronto, estrutura pronta, com o projeto layout todo pronto e com o projeto do bombeiro pronto. Aí eu fui viajar no final do ano, na hora que o leilão foi anunciado depois do dia 20 de dezembro, e dia 10 de janeiro já estava fechado, em pleno recesso, nem comunicado fui, não sabia, e eu bobeei, não acompanhei, porque você está em recesso, você esquece fórum, né? Então, aí veio lá, na hora que eu saber, já tinha sido comprado, e levei um prejuízo significante ali também. Tá? Aí tentei outros projetos, e você sabe que eu fui literalmente barrado judicialmente. Aí que originou o meu negócio. Falei, não, eu falei, Venceslau precisa mudar. Eu não tenho como sair daqui, vou morar aqui, quero ficar aqui. Então eu comecei a trabalhar em duas linhas. A linha agora que eu vou lançar em maio é um aplicativo a nível nacional, muito pesado, muito forte, é uma ideia inédita. Inclusive as pessoas da área, as empresas, a gente chama-se de as empresas fabricantes de software, né? Pessoas especialíssimas nessa área, até perguntou o que eu tinha fumado para pensar tudo aquilo, para projetar todo tipo do aplicativo. O nosso aplicativo foi comparado ao Uber, foi comparado a outros aplicativos de grande importância hoje a nível mundial, a nível nacional, e está sendo fabricado. Só que eu não quis pegar parcerias, eu quis investir sozinho, porque eu falei, enquanto eu conseguir tocar sozinho, eu vou tocar sozinho. Então já está fabricando, já está sendo processado, inclusive eu contratei uma empresa de Marília para fazer esse processo para mim. E eu creio que em maio a gente lança isso na minha vida pessoal, esse projeto. E dando certo, Toninho, pode nos dar um lastro financeiro muito forte, e dando certo também, eu torço que dê tudo certo, pode também mudar, porque eu vou trazer o imposto desse aplicativo todo para Venceslau. Tá? Vou trazer tudo para cá, o que for gerado de imposto eu vou recolher aqui, porque eu amo Venceslau e é Venceslau que tem que ser feito. Nisso tudo me sobra tempo para outras coisas, porque eu sou um cara que durmo muito pouco. Eu durmo muito pouco, então, e eu estou antenado, eu não só assisto televisão, eu estudo, eu vou atrás, eu vejo cursos, eu vou nessa linha. E quando eu vi essas coisas acontecendo aqui no município, eu falei, não fazer nada mesmo, já que eu não consegui fazer nada, eu vou tirar esses 2 últimos anos para desenvolver o aplicativo e vou pegar no pé do prefeito. Você sabe muito bem disso, que eu fiz várias ações contra isso. E nisso tudo eu falei, mas a cidade tem que evoluir, tem que evoluir. E na última eu entrei de gaiato, né? Que você já conhece a história também, que é a questão da Anaís. Sem querer, eu ajudar minha mãe e minha irmã, eu fiz um post, e aquele post deu uma repercussão que até em menos de 2 horas, um deputado federal fez uma live falando na minha página, e postaram no comentário da minha página. Aí depois o rapaz veio com uma agressão até pessoal contra mim, eu falei, bom, já que a briga está frente, eu peguei a briga e entrei na briga, onde que aconteceu o que você já sabe que aconteceu. Aí eu fiquei nisso pensando tudo, eu falei, nossa, e nessa coisa, aí que foi o ponto fundamental, Toninho, de eu ter me envolvido com política. Até então eu falava para todo mundo, não vou mexer com política, não vou me envolver com política. Esse foi o ponto fundamental, por quê? Porque eu vi as 1.300 pessoas, ou até mais, 1.300 só que pagaram, 1.287 que pagaram, mas tinha mais de 1.800 pessoas envolvidas, ou quase 2.000 pessoas envolvidas no interesse dessa aquisição. E muitas falas me doeu no coração. Foram assim, pô, você acabou com o meu sonho, você não fez o que aqui, você não... E isso eu falei, nossa, agora aí me chamou na responsabilidade, o que eu vou fazer, ou como eu posso fazer para atender essas pessoas? Eu falei, eu só posso fazer se eu tiver na cabeça. Aí é onde que eu me predispus, eu falei, não estou fazendo nada mesmo, eu retirei uma parte que não é pequena, a gente fala assim, o meu orçamento que eu estou gastando em política, declarado certinho, bonitinho, em faixa de 25 a 35 mil reais, é o valor que eu tirei do meu bolso
para investir, porque você sabe muito bem disso que eu não tenho verba de ninguém, os meus vereadores não pagam R$1 de nada, só alguns empréstimos que eles querem fazer alguma coisa particular, eles fazem por parte, né? Mas então, onde que eu me envolvi? A coisa foi tomando vulto, e eu sou um cara que eu aprendi a planejar, justamente por causa dos tombos que eu levei na vida. Eu aprendi a analisar as coisas antes, a estudar as coisas antes de fazer. E eu fui observando que Venceslau tem muita coisa para se fazer sem precisar de muito dinheiro, sem precisar de muito investimento. Tem muitas coisas que a gente pode transformar essa cidade, são coisas pequenas que incomodam muito. É aquele negócio que você não dá, se você não controla o pouco, quem dirá um muito, né? E um outro detalhe que me chamou a atenção também, que justamente por essa questão de ter caído, quebrado algumas vezes, 2 vezes que eu decaí mesmo financeiramente, eu aprendi a lidar com conta. Você gerenciar dinheiro é fácil, Toninho. Você gerenciar dívida não é para qualquer um. A pessoa tem que saber gerenciar, tem que saber negociar e tem que saber honrar, porque a questão da renegociação, não adianta você renegociar e você não honrar, que você vira como mais caloteiro ainda. Então você renegocia, você paga, ou senão você pega uma dívida e paga à vista, pede um desconto, tem que ser pago e quita aquilo lá. Então eu tenho esse conhecimento de vida, experiência profissional. Nesse período todo eu comecei a fazer 2 vezes faculdade, mas eu não dei conta de terminar, né? Pelo sistema que demorava demais para eu aprender, e por aí foi. Bom, concluindo, para não me encerrar, já avançamos bastante o seu tempo, e para concluir, eu resolvi colocar meu nome à disposição, com 2 objetivos: de fazer Venceslau dar uma guinada e seguir de uma forma diferente do que vem sendo administrado, sendo feito, e também minha meta, que independente se eu estiver na prefeitura ou não, Toninho, eu tenho uma missão de vida. Eu tenho que achar uma solução, eu já tenho essa solução, só que com a administração que estava eu não conseguiria implantar, de atender as pessoas e fazer com que as pessoas realizem os sonhos. Então não é mais missão delas, é missão minha. Então, independente se eu estiver na prefeitura ou não, eu tenho essa missão eu tenho a lista das pessoas que eu quero sim ajudar essa pessoa a realizar o sonho delas. E o que depender de mim, essa é a minha missão de vida a partir de agora. Lauren, eu fico muito contente por você ter vindo. Eu que agradeço. Ter sido minha primeira pessoa a fazer. Tomara que dê tudo certo, né? Não der, a gente grava de novo. Tá certo. Não tem problema nenhum. Fiquei muito contente de você ter atendido o nosso pedido, né? Nós temos aí também uma entrevista para fazer ao vivo. Já é uma entrevista mais assim técnica, dentro dos padrões do que a Justiça Eleitoral exige. E eu fico contente e também te parabenizo por essa coragem. Obrigado. Coragem de você estar enfrentando aí esse processo eleitoral, né? Está à disposição da população, e te desejo sucesso, tá bom? Eu agradeço e espero que as pessoas nos acompanhem, né, Toninho? Pelo menos dê a oportunidade de conhecer os projetos, os planos de governo, a forma que a gente pretende trabalhar. É só isso que eu peço. Tá, ok. Pela 163webradio.com, nosso primeiro podcast, tá? Eu conversei com Lauren César Lima, 54 anos, ele é um dos candidatos a prefeito em Presidente Venceslau. Um abraço a todos e os nossos cumprimentos. Um abraço.